Meu nome é Alexandre Rossato Augusti, eu tenho 32 anos. Um dos meus hobbies preferidos é definitivamente viajar. Também gosto muito de ler e gosto muito de ir ao cinema. São duas coisas que realmente me fascinam, ler e ir ao cinema. Eu sou natural de Santa Maria, estudei, fiz toda a minha faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, fiz o curso de jornalismo em Santa Maria, de 1998 até o início de 2002. Nessa ocasião, eu deveria ter me formado no final de 2001, mas nós passamos por duas grandes greves na Federal de Santa Maria. Uma de um pouco mais de 100 dias, se me recordo bem, no ano de 98, que foi o meu ano de ingresso, e uma de aproximadamente 90 dias no final de 2001. Então, acabei me formando em maio de 2002. No restante desse ano de 2002, eu trabalhei em alguns jornais da cidade. Eu já trabalhava antes mesmo de ter me formado. Durante os meus 2 últimos anos de universidade, eu fiz parte da assessoria de comunicação da Pró-Reitoria de Extensão, da UFSM, e tinha um programa de rádio semanal na Rádio Universidade. Eu era responsável, sempre com mais algum colega, por esse programa de rádio. E também, no final da faculdade, eu comecei a trabalhar em um jornal pequeno de Santa Maria como repórter. Logo que me formei, segui por mais alguns meses trabalhando nesse jornal e depois ingressei no Diário de Santa Maria, que estava chegando, o jornal da RBS, que estava chegando na cidade naquele ano de 2002. No jornal Diário de Santa Maria, eu participava de 2 cadernos especiais, com mais um grupo, na realidade nós formávamos um grupo de alguns colegas da faculdade. Então, eu trabalhava sempre com mais 1 ou 2 colegas, realizando todo o caderno especial. Eram 2. Fazíamos todo o trabalho de apuração, toda a proposta das reportagens, toda a proposta do caderno, na realidade, com todo o trabalho de apuração, de produção, até a versão final, até a edição. Nós fazíamos praticamente todo esse trabalho, com alguma ajuda final de edição das pessoas que trabalhavam no próprio Diário de Santa Maria. Sempre fui um bom aluno, frequentava todas as aulas, dava conta de todas as minhas atividades, tanto é que por isso eu resolvi fazer alguma coisa a mais, que no caso era assessoria de imprensa, ter essa oportunidade de estagiar em alguma atividade que fosse voltada à prática profissional no meu campo, que era o da comunicação, especificamente do jornalismo. Também participei de atividades mais específicas na área da TV, dentro da TV Campus, que nem todos os alunos, já que nem todos os alunos de jornalismo faziam parte da TV universitária, que na época se chamava TV Campus. Eu fui um desses alunos, então nós tínhamos a possibilidade também de exercitar todas as funções de um repórter de TV em produtos que eram realizados para a TV universitária. Essa fase foi muito interessante também, né? A minha primeira reportagem para a TV, que ela foi muito curiosa. Nós tínhamos naquele momento que realizar uma reportagem que era delicada, porque era sobre ecoterapia. Era um tipo de terapia proposta, reunia diversos profissionais da universidade, né, para pessoas que sofriam de alguns tipos de necessidades especiais. Então, o tom dramático que possivelmente surgiria nessa reportagem era uma das nossas preocupações. Além disso, um outro inconveniente acabou me marcando, porque eu fui o repórter quando nós realizamos essa grande reportagem. A ecoterapia, né, um tipo de terapia que é realizada com animais. Essas crianças que tinham determinadas necessidades especiais, elas usufruíam dos benefícios de cavalgar. Então, eu gravei um boletim com um cavalo que ficava acenando. O cenário era composto por um campo e tinha alguns cavalos no fundo. E um ficava muito próximo de mim. E diversas vezes, enquanto eu estava gravando esse boletim, o cavalo se aproximava demais e queria cheirar o meu ombro. E eu tive que gravar dezenas de vezes. Em algumas, e eu não tenho medo, porque, enfim, a minha família, eu fui criado no campo, né, no interior de Santa Maria, né, cresci andando a cavalo, não tenho medo algum. Mas aí você está gravando um boletim bastante concentrado, inclusive tendo que lembrar de um texto, né,
e de repente vem a cabeça enorme de um cavalo e fica te cutucando aqui no ombro. E daí eu me assustava, né? Essa foi uma coisa muito divertida. No mais, assim, claro que existem diversos episódios que são interessantes também, até para outras reportagens, por exemplo, reportagens sobre criação de abelhas na própria universidade. Nós também realizamos boletins, né, com os apicultores trabalhando ao fundo e aquelas abelhas um pouco no entorno, que são coisas, né, que acabam sendo um pouco perigosas, mas que, enfim, é um perigo relativo e a gente acaba passando por esse risco, né, para fazer um bom trabalho. E é interessante. Teve também uma outra situação que pode-se dizer que é um pouquinho engraçada, porque a Universidade Federal de Santa Maria sempre realizava a Feira das Profissões e selecionavam alguns alunos, principalmente da comunicação, como alunos guias. Esses alunos, eles entravam nos ônibus de excursões de alunos do ensino médio de outras cidades que vinham até Santa Maria para participarem da Feira das Profissões. E eu e mais 2 colegas fomos selecionados, né, para sermos alunos guias e acabamos, justamente os alunos guias, nós acabamos errando um determinado roteiro e alguns dos nossos ônibus atolaram ou bateram em árvores. Então foi uma coisa muito complicada, porque os guiamos justamente por estradas que eles não poderiam ir. Mas, enfim, são coisas que acabam acontecendo, né, que depois ficam na memória como uma lembrança engraçada, mas na hora gera um certo transtorno. Eu cresci no campo, mas eu sempre gostei muito de atividades que também fossem atividades urbanas. Eu gosto do campo, mas vou um final de semana, de vez em quando não teria uma vida rural. Então eu sempre tive esse direcionamento. Também sempre fui incentivado pelos meus pais, tive tias que foram professoras. Eu comecei a ir na escola muito antes de iniciar a primeira série do ensino fundamental. Com 4 anos eu já acompanhava minha tia até a escola porque eu gostava muito. Eu aprendi a ler e a escrever com certas limitações, é claro, não sabia ler e escrever tudo antes de entrar na escola, mas simplesmente olhando a minha tia ensinar meu irmão em casa, fazer contas, aprendi dessa forma porque eu tinha muita curiosidade. Sempre li muito, né? Durante o meu ensino fundamental havia semanas em que eu lia 4 livros de literatura por semana, porque gostava muito. Então eu sempre tive uma orientação para isso e sabia que eu ia exercer algum tipo de profissão que desse a possibilidade de exercitar esse gosto meu, que está relacionado também à escrita, à leitura, por isso o jornalismo. Eu acabei definindo que eu faria mesmo jornalismo no ensino médio, né? Que na época era o 2º grau, foi ali que eu defini que eu faria jornalismo. Pensei também em letras, mas no final creio que tenha sido um acerto, porque é a profissão que eu gosto. Já trabalhei como jornalista em veículos de comunicação e gostei. Hoje me sinto ainda mais à vontade, gosto ainda mais da docência, em função, é claro, de depois ter feito mestrado, de ter feito doutorado, né, e ir me aprimorando na área acadêmica. Eu tinha uma experiência já da graduação, como falei anteriormente, de ter desenvolvido um programa de rádio era um estágio profissional que eu fazia dentro da universidade durante 2 anos na Pró-Reitoria de Extensão, enquanto assessor de imprensa. E uma das atividades desse estágio era um programa de rádio semanal de 27 minutos. Então eu me aproximei muito do trabalho de rádio durante metade do meu curso. Metade do curso de jornalismo eu ficava, em primeiro lugar, porque eu sempre gostei muito das aulas de rádio. E tive um ótimo professor, o professor Paulo Roberto Araújo, professor de rádio, que também nos ajudava muito a desenvolver esse gosto por essa fatia específica do mercado. Depois, em função dessa minha experiência, e aí sim, eu tinha que dar conta semanalmente da produção de um programa de rádio. E passava a ver também todo o trabalho do profissional jornalista na área do rádio, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Depois, eu trabalhei numa outra universidade, a Universidade do Contestado, antes de vir para a Unipampa, e as minhas disciplinas eram mais voltadas ao impresso, inclusive porque no meu mestrado eu trabalhei com jornalismo de revista. Então, eu também tinha um gosto que estava relacionado ao impresso. Não tinha necessariamente uma preferência para o rádio. Eu gostava muito de trabalhar, trabalhava na época no Jornal de Santa Maria e pensava em seguir trabalhando com o jornal impresso, isso no ano de 2002, que foi o ano que eu me formei.
provocado por uma colega minha, que foi professora também aqui na universidade, a professora Michele Negrini, que queria muito fazer mestrado. Ela já vinha há algum tempo tentando me convencer a fazer mestrado junto com ela. E na época nós não tínhamos mestrado na área de comunicação em Santa Maria. Nesse ano seria o ingresso em 2003. E ela me falava, vamos sentar em algumas universidades, alguns programas de pós-graduação em Porto Alegre. E eu, ok, vamos sentar, depois a gente vê no que dá, né? E fizemos. Eu me lembro que eu fiz na época na Unicinos, em São Leopoldo, e na URGS. E fiz de uma forma muito tranquila, porque para mim estava bem trabalhar como jornalista. Então, fiz o mestrado de forma muito tranquila, fui aprovado nos 2 programas, optei, na época, pelo programa da URGS, em função de que não tinha que arcar com a mensalidade. Também, São Leopoldo seria um deslocamento a mais, não é? Caso eu continuasse indo com frequência para Santa Maria, né? E ainda havia a chance de ganhar uma bolsa, que eu conquistei depois de algum tempo de ingresso no mestrado, né? Uma bolsa que seria adicional, então além de não pagar, eu teria algum incentivo, eu poderia só estudar sem trabalhar, que foi o que eu consegui fazer durante todo o período do meu mestrado. E aí tive uma dedicação muito efetiva ao programa, porque eu morava em Porto Alegre, então eu conseguia fazer várias disciplinas, inclusive bastante além daquilo que era exigido em relação ao número de créditos obrigatórios para o programa de mestrado, mas conseguia também fazer todos os congressos que surgiam, todos os eventos, seminários, palestras, etc., que surgiam na área, na cidade de Porto Alegre, seja envolvendo os programas de pós-graduação em comunicação, o programa de pós-graduação em comunicação da URGS, como também o da Unicinos, o da PUC, me deslocava bastante, assistia praticamente todas as bancas de qualificação e de defesa, de dissertação e de tese da URGS, na área da comunicação, em alguns outros programas de pós-graduação também, e eventualmente da Unicinos, da PUC. Então foi uma fase muito positiva e muito produtiva para mim. Foi um momento da minha carreira acadêmica que eu consegui ter dedicação só à academia, e daí eu cresci muito. Eu queria trabalhar com a questão da autorrealização e do hedonismo enquanto valores contemporâneos que estavam sendo bastante presentes na mídia naquele momento e que ainda são. Eu direciono ainda minhas pesquisas para esse âmbito, mas naquele momento nós verificamos que eram valores muito presentes e muito afirmados pela mídia. E eu precisava de um veículo de um certo peso para conseguir efetivar minha pesquisa. Então decidimos trabalhar com uma revista de informação que tivesse uma grande inserção no mercado e um potencial de formação de opinião também bastante afirmado. Por isso que eu selecionei a revista Veja e trabalhei com as matérias de comportamento da revista Veja. Eu sempre tive um gosto também muito acentuado pelo cinema, só que eu era o rapaz que sempre ia muito ao cinema porque gostava muito de cinema. Gostava de ver filmes, gostava de ler a respeito do cinema, sempre foi uma área que me atraiu bastante. E como funciona de uma forma muito paralela, quando não absolutamente ligada ao campo da pesquisa na área da comunicação, eu verifiquei uma das possibilidades de definitivamente estudar o cinema no doutorado. E daí o meu doutorado eu realizei na PUC do Rio Grande do Sul, PUC de Porto Alegre, né? Também numa linha de pesquisa que trabalha com audiovisual, e consegui direcionar não só todas as disciplinas, como toda a minha tese na área do cinema, trabalhando daí com cinema no ar, que é um gênero cinematográfico que ele aconteceu de uma forma muito mais efetiva nas décadas de 40 e 50, e depois ele acaba se espalhando um pouco por outros gêneros e se definindo, se contextualizando de uma forma diversa naquilo que a gente pode chamar de neo-noir. E eu fiz essa pesquisa de uma forma um pouco mais ampla, tanto é que realizei meu estágio sanduíche no exterior. No ano de 2002, eu morei metade do ano na Itália, onde eu também conheci um pouquinho do que foi um noir italiano e do que acabou se efetivando como neo-noir italiano, e ampliei dessa forma um pouquinho mais a minha pesquisa. De uma forma geral, dá para se dizer que durante os 4 anos do doutorado, quase 4 anos, que eu levei para encerrar a minha tese, eu consegui trabalhar definitivamente, de uma forma acadêmica, o cinema, que era uma área já que eu tinha paixão, mas enquanto o rapaz que ia no cinema eu gostava muito. Agora eu
começo a trabalhar o cinema também academicamente. Isso me realiza muito. Quando eu fiz o concurso para a Unipampa, eu ainda morava em Porto Alegre, fazia algum tempo que eu havia acabado meu mestrado, na época eu morava em Porto Alegre e trabalhava um pouco com algumas assessorias de comunicação na cidade de Porto Alegre. Eu fiz o concurso para a Unipampa quando a Unipampa ainda não existia. O concurso foi realizado pela UFSM na época. Eu fiz todos os concursos para a área. Fiz 3 concursos na época, um muito próximo do outro. Um era para o curso de jornalismo do nosso campus aqui da Unipampa de São Borja. Um era um concurso mais abrangente, que era a área comunicação social. Me permitia dar aula tanto nos cursos de publicidade quanto de jornalismo. E o outro era o concurso para o curso de jornalismo do campus 2 da UFSM em Frederico Westphalen. Eu fiz todos. Fui aprovado em todos. O primeiro que me chamaram para atuar enquanto professor substituto foi para a vaga do meu concurso de jornalismo, que é a vaga que eu ocupo hoje. Eu acabei trabalhando quase um ano como professor substituto, porque haviam liberado apenas 2 vagas, que eram ocupadas pela professora Carla e pela professora Josi. Então, eu cheguei aqui enquanto professor substituto, fiquei vários meses, aproximadamente 10 meses e meio, 11 meses trabalhando enquanto professor substituto, para que liberassem uma outra vaga, que seria a minha, e aí eu fui chamado para ser professor efetivo do curso de jornalismo. Nesse meio tempo, eu fui chamado também em Frederico Westphalen, mas eu já estava aqui em São Borja, já tinha me adequado, né? Então, efetivamente, fiquei aqui. Mas eu fiz o concurso da Unipampa antes de existir a Unipampa. Quando eu cheguei aqui, não existia esse campus que nós conhecemos hoje. Nós começamos a trabalhar no Sagrado Coração, lá no centro. Então, nós tínhamos uma estrutura que era toda diferenciada, muito ainda, nem perto daquilo que nós temos hoje, né? Sem laboratórios, assim, uma estrutura bem mais precária para o funcionamento de um curso de comunicação social. Mas, como era o início do curso, com uma ênfase ainda muito grande em disciplinas que não eram práticas, né? Disciplinas de fundo mais teórico, nós conseguimos iniciar a Unipampa ainda com qualidade. Eu acho que na vida nós temos que ter fé e coragem. São 2 coisas que servem bastante de orientação, ao meu entender, para qualquer indivíduo, principalmente se é uma pessoa visionária que coloca um objetivo e segue ele com determinação. Pode até se pensar, é indiferente onde eu vou realizar um curso de jornalismo, ou eu quero realizar um curso de jornalismo na Universidade A, na Universidade B, ou tem que ser uma Universidade Federal, ou só tenho condições de realizar numa Universidade Federal. Mas aí, de repente, pode ser tão difícil, eu vou me deslocar lá para a fronteira do Brasil com a Argentina, no estado mais ao sul do Brasil, e de repente eu sou um estudante, eu sou uma pessoa que vive no norte do Brasil, no Nordeste, e aí tem oportunidade, pode fazer isso. Vai encontrar bons professores, vai encontrar uma estrutura, uma infraestrutura que está se adequando cada vez mais àquilo que se espera de um curso que possa possibilitar uma boa formação para um futuro profissional jornalista. Então, isso é uma coisa que nós conseguimos garantir cada vez mais. Temos uma boa biblioteca, estamos melhorando cada vez mais no quesito infraestrutura na nossa instituição. E temos um corpo docente bastante preparado, como algumas universidades que estão há mais tempo atuando, às vezes têm dificuldade de encontrar, em função de que não tem um número ainda adequado de professores, nós já temos um número razoavelmente confortável, já conseguimos exercer o nosso trabalho com uma certa tranquilidade, temos uma dedicação maior na área da extensão, na área da pesquisa, o que é bastante importante e também dá um retorno bastante sólido para o aluno que decide vir até a Unipampa e cursar jornalismo aqui.